Quem nunca sonhou conhecer países, desbravar culturas e viver grandes aventuras? No Opinião Livre de hoje, vamos fazer uma viagem pelo mundo para ouvir as histórias de Arthur Veríssimo, viajante, pesquisador, repórter e autor do livro On the Road, Expedições e Desventuras de um jornalista gonzo. Arthur, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Que é isso, Silvia. Muito obrigado a vocês, quem está nos acompanhando. Muito obrigada. Quero mostrar que capa divertida, né? Uma capa gostosa de ver, colorida. E a gente já começa perguntando pelo título, né? Jornalista gonzo. Eu confesso que eu não sei o que é o jornalista gonzo. Jornalista. A juventude sabe muito bem porque... E pessoas você já deve ter visto. Vamos lá, gonzo. Jornalista gonzo é o quê? Tem um filme chamado Medo e Delírio em Las Vegas. Fear and Laughter em Las Vegas, que tem o Johnny Depp, sabe quem é? Benício Del Toro, em que eles fazem uma dupla onde vão numa convenção em Las Vegas de policiais. O Johnny Depp faz o papel do Hunter Thompson. Hunter Thompson é, por excelência, a figura lendária do jornalismo gonzo. Mas o jornalismo gonzo tem muito a ver com o jornalismo investigativo, narrativo, né? Tem a ver com antropologia, tem a ver com história. Então, é um amálgama de diversas correntes aonde que a pessoa ela tem que ser um comunicador e ele participa intensamente da matéria, não fica como um repórter ausente na distância, não. O cara tem que emergir. Mas essa que é a função. Em tudo que você fez, né, na sua carreira, você sempre foi assim? Porque uma carreira vasta, né, que você tem aí uma experiência aí de muitos anos, mas em tudo você sempre colocou essa coisa de viajante, de investigar sobre a própria vida, sobre a própria essência. Sempre foi assim, né? Mesmo nas suas viagens. Eu sou como qualquer ser humano, a gente tem Quem curiosidade, não quer fazer isso, né? sabe? Essa coisa de Harry Potter, de Indiana Jones, né? De Percy Fawcett, desses grandes, assim. o Rondon, esses grandes exploradores. Isso sempre ficou na minha memória dos filmes, dos livros que eu li. E agora, quem é jovem tem essa possibilidade, porque nas redes sociais você tem em todos esses canais de YouTube, tem uma infinidade de informações. Isso disponibiliza para a pessoa de qualquer faixa etária, de ela trabalhar com a imaginação, com a fantasia. E se permitir, lógico, você tem que ter embasamento, né? Tem que fazer pesquisas, tem que ter bons professores, mentoria, porque a quantidade que tem de picareta por aí é imensa. Então você tem que saber filtrar isso tudo. E essa é a minha função, como você, Silvia. É verdade. Essa é a nossa função jornalística. E quando você coloca num livro como esse, são quantas? São 32 crônicas. Você foi... quanto tempo demorou para você fazer esse compilado aqui maravilhoso? É de vida inteira? Conforme você foi viajando, você foi guardando fotos, porque tem coisa muito legal. Viagens incríveis, lugares... assim que todos nós deveríamos, né? Tem que ir antes de morrer, alguma coisa desse tipo. Então, isso tudo, poxa, desde o século passado eu escrevo, né? Então são textos de 1986 a 2022, né? Então, ao longo dessa minha trajetória, eu tenho outros 2 livros já publicados, um chama Karma Pop, o outro é o Gonzo, que tem a capa que os gêmeos me fizeram, essa vez é o Adão e Tugus Garay, que fez essa belíssima ilustração. O anterior são 30 histórias, e esse são 32. O porquê desse livro, né? Eu tenho os meus admiradores, jovens, como eu disse, de todas as camadas sociais. E falam, pô, você atinge... né? Não tem como. Não gostar. Ao mesmo tempo, eu faço séries para Discovery Channel, fiz o Na Fé, que foi em 2014, 2015, depois fiz uma série incrível, que é sobre a cachaça, Bendita Marvada, foi para o Globosat. Aquilo foi uma grande aprendizagem de empreendedores por todo esse Brasil, essa imensidão. Eu vou continuar, isso é segredo. E também eu faço coisas populares mesmo, programa do Ratinho. Eu dei um tempo para fazer o livro, mas eu estava fazendo expedições do programa do Ratinho por todos os recantos do Brasil. Ilha do Marajó, Amapá, Rondônia, o Acre, Sergipe, Mato Grosso do Sul. Então tem essa disponibilidade.
né? Você sempre gostou de viajar? Eu sempre sou um apaixonado, porque eu sou um eu sempre acho, eu falo o seguinte, que viajar, né? Porque quando você vivencia, e a gente sabe que a gente guarda as coisas pela emoção. Pelo menos eu sou assim. Quando eu sinto, quando eu vivencio alguma coisa, aquilo fica na minha mente para sempre. Muito mais do que eu leio, né? Você vivenciar. Isso sempre foi a tua essência? Quando você, até por conta do seu trabalho, ia fazer as suas entrevistas, suas pesquisas, você ficava lá pesquisando, mas a vivência sempre foi diferente. Então, mas você sempre foi um viajante? Por Peregrino, como você se considera? Não, por excelência. Desde pequeno. Minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre, na terra do Chico Mendes. Meu papai nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, né? E mais a família, eles se encontraram no Rio de Janeiro e construíram aqui em São Paulo, né? Meu pai é de uma família pernambucana tradicional, então a gente morava em São Paulo, a gente saía de São Paulo, ia para Pernambuco, para Bahia, de Rural Íris e de Sinca-Xambó. Camisa de Vênus tem até uma música, Sinca-Xambó, né? A gente atravessava o Brasil. Então isso já está no meu, a gente diz no DNA, código genético, no DNA. Então eu tinha essa disponibilidade e meu pai me levava para conhecer no estado de Pernambuco, Alagoas, grupos indígenas, né? Então eu tive sempre essa... Olha a influência que você teve já, sim, sempre, né? Sim, papai tinha uma biblioteca imensa. Então, poxa, eu tinha livro do Gilberto Freire, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, né, desses livros, discos de jazz, isso dentro de casa. Daí a gente tem a educação que é fora, na escola, na universidade, mas é fundamental, isso eu digo, para qualquer pessoa, é a leitura. O hábito da leitura, óbvio, né, uma maravilha você ter no streaming grandes documentários, isso é bom, mas aquela leitura pessoal, aquilo que o Roland Barthes diz que é o prazer do texto. Eu sou uma pessoa à moda antiga, eu vejo jovens resgatando o hábito da leitura, não é verdade? Verdade. Ou estou enganado aí? Verdade. O nosso backstage aí tem bastante jovem. É importante porque nós estamos, como você mesmo falou, no momento do streaming, um momento onde a internet está presente, onde as redes sociais estão presentes, onde você tem um clique, você tem tudo, você pode viajar no 360, no imaginário. Virtual. Então, justamente essa experiência da vivência que você tem, que você trouxe aqui em Crônicas, para você passar para esses jovens, a diferença de vivenciar e do virtual. É isso que eu sempre digo, a pessoa tendo a possibilidade, né, vai conhecer a Amazônia, é inacreditável. Aqui no livro, que tem viagens internacionais por todos os continentes, eu descrevo a minha experiência que eu vinha conhecer no ano passado a Serra da Capivara, que é no Piauí, em São Raimundo Nonato, que é o maior sítio arqueológico de pinturas rupestres que existe nas Américas. Então você chega no local daqueles, vê por onde passaram todos os nossos ancestrais, que é do período Cro-Magnon, da Idade da Pedra. Você vê aquelas catedrais pintadas no teto, como é que os caras subiam por ali, como é que chegavam naquilo? Como que você faz? Você pesquisa antes o lugar para chegar preparado? Sim. Ou você aprende primeiro? Você pesquisa tudo e vai direto onde você quer? Não dá para cair de paraquedas. Eu, no meu caso, esse é meu método. Todas as pessoas têm métodos, né? Principalmente no jornalismo, de culinária, de viagem, de arquitetura. Não, até de aprendizado mesmo, né? Para a pessoa que vai viajar e aprender e vivenciar de uma forma... Exemplo, você está em Roma, né? Várias pessoas já devem ter ido para Roma, que é uma cidade inacreditável. Daí você vai no Panteão, você cai no Panteão e não sabe nada, mas mesmo não sabendo nada, você tem toda aquela atmosfera, aquela radioatividade dentro do ambiente. Daí quando você sabe, né? A coisa tem uma outra dimensão. E eu participei da mais alta iniciação que existe dentro do budismo tibetano, o budismo Vajrayana, que é o caminho diamantino do budismo tibetano, que chama Kalachakra, que é o mito do eterno retorno. Não é tão difícil assim. Basta ler meu livro que eu consigo sintetizar para vocês terem um entendimento amplo e a partir disso vocês vão fazendo suas pesquisas. E que tipo de verdades você trouxe para você que você pode dividir? Eu tive a felicidade, isso nos anos 70, 80, porque naquele período a gente escutava era muito rock and roll,
eu escutava jazz, reggae. Eu sou dessa geração que escutou muita música mesmo. Vi show do Led Zeppelin, do The Clash, tive essa oportunidade de conhecer o Leme, o monstro do Motorhead. Então esse lado dark da música, mas essas grandes festas, que continua tendo isso. Tá. Né? Eu fiquei um especialista, um estudioso em festas e transes coletivos. Daí você vai para um Rock in Rio, 200, 300 mil pessoas naquele conjunto. Né? Daí você vai numa festa que é o Círio de Nazaré, que eu fiz, que tem 2 milhões de pessoas, a maior romaria católica do mundo. Daí, a partir disso, eu comecei a virar um expert mesmo, um antropólogo, de estudar em loco essas festas. E uma delas, que é o Cumbamela, que reúne de 70 a 90 milhões de pessoas. Deve ser uma coisa impressionante, né? Fala um 90 pouquinho. milhões de pessoas. Porque você foi muitas vezes. 7 edições. Nossa, como que é esse momento? É algo, viagem ao túnel do tempo. Porque eu gosto sempre de dar algumas referências para vocês contextualizarem, né? Tem uma dimensão, né? A gente vê, encontra pessoas saídas do túnel do tempo, pessoas que, a manifestação do Deus Shiva, a manifestação de Parvati, de Vishnu, os caras com os dreadlocks, a gente está acostumado na Jamaica, que tem um dreadlock, né? Vide a querida Glória Maria, que quando esteve na Jamaica, esse foi um dos momentos mais gonzo do jornalismo brasileiro. Verdade. Que, poxa, ela tinha aquele distanciamento, daí de repente ela está fumando lá com os jamaicanos. Participando, sabe? Né? Participando. Aquilo lá foi algo que a juventude percebeu, poxa, eu também posso fazer um jornalismo, né, que tem essa reação. Né? E lá quando você estava na Índia, nesse momento, que milhões e milhões de pessoas, deve ser uma experiência realmente única. Não, então, é uma festa que não é como o nosso calendário, vai Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Essas datas, vocês sabem muito bem, é tudo pré-fabricada. É de acordo com o movimento do marketing e do comércio. Né? É o mundo o mundo ocidental, Sim. certo? É o da venda, da procura. E lá não, lá é de acordo com o alinhamento do sistema solar. Olha que legal. Então a gente perdeu todas essas referências, né? Pensa bem, domingo o que é? Dia do sol, né? Segunda é lunes, segunda-feira, a semana inteira é de acordo com os planetas do sistema solar, mas todo mundo olhou, esqueceu. Sabe que é o dia para sair na balada, tudo bem. A gente vive nesse ambiente. Tá. Mas lá é de acordo com o alinhamento de Júpiter, a Lua e a Terra. Qual é aí que acontece. Aí que acontece. Qual a função de Júpiter? Júpiter é o faxineiro do sistema solar. Júpiter, tudo que é meteoro, qualquer pessoa que tem uma base de física, que entenda um pouco de astronomia, não estou falando astrologia, astrologia também, quando Júpiter, tudo que é cometa e meteoro, Júpiter atrai. Por isso que nós estamos aqui. Certo? Tem toda essa... Júpiter retrógrado, então a gente tem que ir embora. O quê? Júpiter retrógrado. Não, teve o caso, basta você ir no Google, ver lá, Schumacher 4. Schumacher 4 era um mega cometa que estava vindo, próximo da Terra, foi para Júpiter e dividiu. E se destruiu. Né? Então isso tem esse alinhamento e realmente as águas que são banhadas por rios, essa festa em 4 cidades sagradas, borbulham. E elimina karma negativo, é inacreditável. Eu acho que uma pessoa que viaja como você pensa completamente diferente, abre a mente de uma tal forma. Você falou do documentário que você fez sobre a fé, né? Que aí foi uma série. O que é a fé para você? Depois de tudo que você vivenciou, visitou vários países. Tive com Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que também. Você tem uma referência? Existe uma base, um padrão? O que a gente pode colocar em relação à fé? Não, na Índia a gente chama de sadhana. A sadhana é a boa e velha rotina, não uma vida rotineira. Como todos aqui, né? Todos nós temos a nossa rotina. Ninguém está na balada full time. Né? Vai em festas, vai em vernissagens, viaja. Mas normalmente você acorda aquele horário, vai na tradição islâmica, eu sempre chamo abluções, você faz as suas limpezas, né? Tem que estar limpinho, você tem que viver num lugar asseado. A Marina Abramovic, aquela grande artista, num certo momento ela falou, Arthur, você tem que viver em um lugar bonito, mesmo sendo um local de 15 metros. É verdade. Igual como é a vida monástica, os monges, é tudo limpinho.
certo? Ah, e o sadhu na Índia, eles são meio sujos? Não, são todos limpinhos. Então, tendo uma vida, tendo essa rotina, você leva ela para qualquer lugar. Então eu levo determinados aspectos da minha rotina para Madagascar, para o Peru, para Praia Grande, aonde for, eu tenho aquela rotina. Para não perder o seu centro. Isso, alguns são praticantes de yoga, fazem seus asanas, outros frequentam academia, vai e faz seus exercícios, né, para a musculatura, que isso é fundamental. Isso eu tenho aprendido muito sobre trabalhar com os músculos. Eu sou praticante de yoga há mais de 30 anos. Mas o resgate, a gente, depois de uma determinada idade, temos que ter todos esses cuidados. Já que você já trabalhou, então você sirva como exemplo para as novas gerações. Esse que é o nosso papel, Silvio. Sim. Mas em relação, então, só para a gente concluir a parte da fé, que eu acho muito importante, você estava falando em relação ao que você vivencia. Você acha que fé é rotina? Não. Você tem que ter uma rotina para ter esses insights de fé. Porque essa comunicação, seja ela qual for, tem que ter rotina? É isso? Pode ser quem é da Igreja Católica, quem... De qualquer crença. Fé é disciplina? Fé é rotina? O que é fé para você? Aí é que tá. Não dá para a gente simplificar. Tá. Né? Você vê, tem pessoas que levam a fé pelos rituais. Né? Tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que vão nos cultos afro-brasileiros, tem pessoas que são ligadas aos cultos judaicos. Todo mundo tem todo um ritual. Tem outras pessoas que não têm ritual nenhum. Então como é que a gente lida com isso? Cada um tem as suas referências, né? Mas é fundamental ter uma boa mentoria para ter um entendimento. Você vê, na Igreja Católica, em qualquer ramo, tem os sacerdotes, tem os orientadores. Sim. Então o cara não vai ter o insight, o cara não vai ser o Maitreya, o novo Buda, o novo Jesus na Terra, né? Isso é muito difícil, mas tem pessoas que se colocam, isso vai na imaginação de cada um. Mas é importante cada um acreditar em alguma coisa. Sim, você tem que acreditar que algo maior existe. Sim, basta ver esse universo. Que a gente não está sozinho aqui. Não é? Sim, esses grandes filósofos, agora que o estoicismo está em voga, como levar a vida em relação com a natureza. Eu sou muito ligado na ecosofia, né? Essa relação que a gente tem com a nossa relação com a natureza. Tem um filósofo francês que é o Michel Maffesoli. Ele coloca muito bem, né? Maffesoli é incrível, porque facilita sem ter aquela linguagem ortodoxa. Então, são dicas que a gente tem que ter. Não dá para simplificar eu falar para você o que é a fé. Né? Mas eu vi casos de pessoas... Eu queria que você contasse alguma coisa que te impactou, que te impressionou mais. Porque a gente fala sempre das autoridades, dos intelectuais, dos grandes nomes, mas eu vi casos de pessoas que vão para esse Kumbh Mela, dos campesinos, dos locais mais remotos da Índia, mas campesino roots mesmo, é uma vida rude. Eles vão para o Kumbh Mela, isso tem estudos de psicólogos da Universidade de St. Andrew, que acompanhei o trabalho deles no Kumbh Mela em 2014 e perceberam que essas pessoas que participam do Kumbh Mela e outras que ficam no vilarejo, essas que vão ao Kumbh Mela, eles têm restauro da sua saúde, têm uma vida bem mais equilibrada. Por quê? O todo é maior que a soma das partes. Isso, o Emile Durkheim, que é o Papa, um dos mestres, né, da sociologia, ele coloca isso muito bem. Então você num ambiente, aquilo que eu estava falando desde o início, se você está numa partida de futebol, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do meu Santos, ali o time ganhou, todo mundo fica naquela energia de positividade. Sim. Isso é fé. Entendi. Se você está num show de pagode, tá entendendo? Ou tá na vibração. Sabe, você está naquela vibração, isso só traz benefício mesmo. Você sabe que quando teve a pandemia, eu fiquei muito impressionada, né? Porque a gente sempre acha que nós somos seres separados. E aí veio a pandemia, o planeta inteiro se fechou, o planeta todo se recolheu. Sim. Na sua opinião, o que realmente nos une, o que nos separa e o que realmente, sei lá, nos bloqueia como seres humanos? Por quê? Veja bem, tecnologia, cada dia tem uma coisa nova, mas nós continuamos sendo seres humanos. Você mesmo diz, até para ser santo tem que ter vivido uma vida inteira.
Então, a essência do ser humano, em qualquer lugar do mundo que você vá, é igual? Não muda? Olha, todos têm que comer, todos têm que tomar líquido, isso daí é a essência. Todo mundo, a princípio, tem que respirar, né? Então, isso daí já une, porque nós respiramos todas as partículas que vêm do cosmos. Aqui na Terra, a todo momento cai coisa. Pensa que a gente está isoladão aqui? De forma nenhuma. Imagine o oceano, que habita os oceanos, falam dos alienígenas, mas eu vejo as partículas que nós respiramos e transmitimos um para o outro. Aqui está todo mundo participando dessa egrégora que é o planeta Terra. Mas eu vejo assim, a gente é contemporâneo, em 2023, de acordo com esse calendário, e nós somos 8 bilhões de pessoas. O planeta, a Gaia, está saturada, entende? A gente vê o estado do meio ambiente. Pelo fato de eu viajar, eu vou nessas festas, mas eu vejo geleiras derretendo, a desertificação dos oceanos. A gente tem que tomar consciência disso. Eu carrego todas essas pirâmides, lógico, que não é preocupação, é ocupação. Você vê a quantidade de plástico que tem nos oceanos, os peixes que vão para sua mesa nos restaurantes, não é que eu esteja fazendo um marketing negativo, mas as partículas de plástico que tem nesses peixes já é constatado por biólogos, por cientistas. Então, mas aí a gente está num momento à deriva do planeta, é isso. Que eu achei até que fosse mudar em relação a isso quando veio a pandemia, mas veja bem, o ser humano ele volta ao normal, ele volta para... Nós somos românticos. Os caras que estão no poder, eles só pensam no lucro. Sabemos disso ou não? Ou estou enganado? Deixa eu só te perguntar uma coisa em relação aqui. Qual a viagem que você poderia, ou então quando você coloca desventuras, um perrengue, alguma coisa que você poderia contar pra gente e o que mais te impactou? Eu vou dizer sobre essa minha peregrinação, que eu sou peregrino, né? Uhum. Até outro dia eu estava com a Bruna Lombardi me falando que ela é Santiago de Compostela. Eu já sou da onda do Kailash, que é essa montanha mais sagrada que existe no Himalaia e que é uma longa história. Nunca subiram no topo dessa montanha, para você entender. Você vê a busca dos grandes alpinistas, né? Porque nós temos, só no Nepal, das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão no Nepal. Nepal é incrível para esses tipos de turismo, de grandes aventuras. Tem que ir, né? Tem que conhecer Katmandu, a minha cidade predileta, lá e Palermo, na Itália. E disso a minha grande aventura mesmo, de tantas, é o Monte Kailash, que eu já tive por 3 vezes lá, para vocês entenderem, é um liquidificador espiritual, em que, segundo as tradições do hinduísmo, do jainismo e do budismo, você dando uma volta ao redor da montanha, você elimina todos os karmas negativos que você realizou nesta vida aí, ó. Tá? Quanto tempo para dar a volta? Dar a volta, você tem que ter todo um preparo físico, tem que estar com cardiovascular a milhão, porque você vai caminhar 1.500 metros de altitude num percurso de 54 quilômetros. Então você dá a volta, não com grandes atletas, mas com peregrinos, tibetanos, indianos, eles pagando as promessas dele, e daí acontece o seguinte, daí você elimina todo esse karma negativo. Eu, não sei, estava acumulado de outras vidas, eu voltei, tive em 2008, 2014, com esse meu filho mais velho e recentemente em 2019. Com meu filho foi toda uma história maravilhosa de pai e filho. Foi um momento que você guarda, assim, né? Porque eu falei qual foi o melhor, qual foi o perrengue, mas é difícil, né? Com tantos momentos é difícil. Não, mas aconteceu um fato. Eu estava todo preparado fisicamente. Até a preparadora física da Karina Oliani, que é uma paramédica incrível, uma brasileira ousada, que já foi 2 vezes no Everest. Karina me indicou essa preparadora e eu estava tinindo, estava assim a milhão, né? Treinando de bicicleta, fazendo exercícios específicos. Faltando um mês, eu estou fazendo meu treinamento de bicicleta na USP, descendo a ladeira da biologia do Matão, caí de bicicleta. Acordei dentro de uma ambulância com a cabeça rachada, mal, estava greve dos hospitais. A minha primeira esposa, a mãe desse meu filho, ela é médica, ela foi, me costurou e a família me proibiu. Só que eu já tinha gasto uma fortuna. Tudo planejado. Não, eu já tinha pagado a Advanced. A viagem, ele cuidou de mim como eu cuidava dele quando ele era bebê.
ele me dava banho, me dava comida, tive uma recuperação em 2 semanas, já estava recebendo massagem, cuidados, fizemos a aventura, mesmo com as dificuldades, nós concluímos essa volta ao redor do Kailash. Então é isso é um fato muito marcante na minha vida. Isso aqui é só o começo? Porque você acha que com todas essas experiências que você colocou aqui ainda falta muito para você aprender? Então, para fazer esse livro, o que eu fiz pela editora Realejo, nessas minhas conversações com José Luiz Tarran, que é o editor, ele falou, Arthur, vamos fazer. Daí ele me chamou a Larissa, que é a esposa do grande escritor Chico Sá. A Larissa, ela começou a organizar, nós vimos que eu tinha 1.200 textos guardados. E daí, para trabalhar com isso, chegamos a 100, ela foi lapidando e chegamos a 32. Essa é a lapidação mesmo de diamantes, pérolas, topácios. Você que gosta de ler, tá aí. Por favor. Olha, eu só posso agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar aqui, que lendo, né, para a gente viajar junto com você. E muito obrigada. Continue aí na sua viagem, que é uma viagem não só exterior, né, mas interior. E a gente sempre sabendo, né, que a gente faz planos e tem alguém aí que fala, não é agora para você ir. Tudo tem a hora certa para acontecer. Você acredita nisso? Ah, sim, mas eu gosto de organizar, eu sou expedicionário, né? Eu sigo as tradições dos meus antigos, do século XVI, XVII, XVIII. Esses caras eu honro o caminho deles, né? Rondon, Percy Fawcett. Então manda uma mensagem para os jovens, eles que querem começar agora. Então manda a mensagem, então. Não, juventude, eu já disse, em vários momentos vocês têm que ler. Tem que curtir esse momento pessoal, lógico, um game é fundamental. Eu tenho meus filhos que jogam, ficam lá 10, 12 horas, né? Mas a leitura é muito prazerosa. E vocês, principalmente quando estiverem no Bumba, no metrô, em qualquer lugar, né? No banheiro, eu adoro fazer minhas leituras no trono e em viagens. Tá aí, recomendo uma boa leitura. Tá certo, muito obrigada, viu? Por favor. Obrigada por estar aqui com a gente. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. O dinheiro está presente na vida de todos. Os brasileiros de norte a sul do país usam cédulas e moedas de real para comprar, para fazer pagamentos e até mesmo para guardar e fazer uma poupança. Mas como as cédulas e moedas nascem? Sempre que há necessidade de mais dinheiro em circulação, o Banco Central emite novas cédulas. Mas como assim emite? Quando cédulas e moedas novinhas são fabricadas, elas ainda não são dinheiro. Dinheiro só é dinheiro quando o Banco Central coloca cédulas e moedas em circulação. O nome disso é emissão. Mas e antes de virar dinheiro e entrar em circulação? Antes de serem emitidas, as cédulas e moedas precisam ser fabricadas, seguindo um rigoroso processo. Cada uma delas é cuidadosamente projetada para que as pessoas, os comerciantes e os prestadores de serviços possam ter certeza de que são reais válidos. Por isso, as cédulas e moedas são desenhadas com itens de segurança: alto relevo, marca d'água, número escondido. É muito importante que todos saibam como identificar uma nota verdadeira. As notas não param. Assim, de mão em mão, de carteira para a bolsa, do caixa do comércio para o banco e de lá para outras pessoas. As cédulas vão se desgastando e com o tempo podem ficar bem velhinhas. Aí é hora de se aposentar. Todas as notas estragadas, rasgadas ou bem desgastadas têm que ser retiradas de circulação. Mas tem um detalhe muito importante: dinheiro custa dinheiro. E é por isso que precisamos cuidar bem das cédulas de real. Não rabisque, não escreva, não carimbe, não fure, não rasgue. As moedas também fazem parte do dia a dia das pessoas. Ninguém merece comprar pão na padaria e receber balinhas de troco. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos as moedas, que poderiam ser troco, esquecidas nas gavetas, em potes, no carro. E acredite se quiser, essas moedas acabam fazendo falta.
Então, lembre-se sempre de usar as moedas, porque elas também foram feitas para circular. E já que custa tanto ganhar dinheiro para realizar os nossos sonhos, temos que cuidar bem dele e não esquecer de colocar as moedas para circular.